Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos começar a falar sobre um assunto muito importante que cai bastante no vestibular, tá, dentro da geometria espacial, né? Que é justamente a parte sobre pirâmides. Vamos falar sobre pirâmides, né? E o seguinte, vou começar aqui, ó. Vou escrever aqui o título pra gente. Pirâmides. São poucos elementos que nós precisamos, né, nos atentar, mas o que é uma pirâmide? Vamos pensar aqui, ó. Tem aqui um plano, tá? Um plano alfa qualquer. Só que eu tenho um polígono aqui nesse plano, tá? Por exemplo aqui. Então eu tenho um polígono P nesse plano aqui, né? E eu tenho um ponto fora do plano, tá? Vou pegar esse ponto aqui, mais ou menos aqui assim, ó. E vou unir todos os vértices desse polígono, tá bom? A esse ponto externo ao plano. Quando eu faço isso, que eu vou chamar de ponto V, tá? Que a gente chama de vértice, V de vértice. Qualquer ponto, né, no interior desse polígono P, qualquer ponto Q aqui dentro, né, quando eu for ligar esse ponto Q até o vértice V, se esse segmento de reta estiver contido nessa região aqui espacial aqui, né, todos os possíveis segmentos, o conjunto com todos eles, vão formar o que a gente chama de uma pirâmide, né? Então a pirâmide é apenas um conjuntão de segmentos, né, onde um vértice do segmento, uma parte dele está dentro do polígono P, está nesse plano, né, então esse ponto pertence ao plano, e a outra parte do segmento está lá em cima, que é o vértice V, né? Todos os segmentos que têm essa característica, quando se unem, formam o que a gente chama de pirâmide. Tá, pessoal? E a pirâmide, assim, nós temos vários elementos para trabalhar, né? Então, aqui, elementos da pirâmide. Elementos. Eu tenho a base, que a base é justamente o quê? É o polígono. É o polígono que pertence, né? Que está contido, na verdade, no plano alfa, né? Temos bases, nós temos arestas. Arestas. Que são todos os segmentos, né, que são ligados dos vértices do polígono até o vértice fora do plano, né, e também dos vértices do polígono com os vértices que são subsequentes. Tá? Então, se eu pensar aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho A1, aqui A2, aqui A3. Então, por exemplo, A1, A2 é um exemplo de aresta, assim como A2V também é um exemplo de aresta. Tá? Então, arestas são esses segmentos que unem os pontos mais externos do polígono ao vértice e os pontos externos consecutivos do polígono, tá bom? A1, A2, A2, A3 e por aí vai. Essas são nossas arestas. Temos também aqui, ó, tá, as faces. As faces dessa pirâmide são o quê? São os triângulos do tipo V1, A2, por exemplo, né? Então eu tenho ali o vértice V, né, e eu tenho dois pontos do polígono aqui que são consecutivos, né? Então esses triângulos são as faces da nossa pirâmide, tá? Então aqui um exemplo aqui, ó. V, né, A1, A2, é um triângulo, né? Aqui eu vou pegar o triângulo também. V, A2, A3 e por aí vai. Bom, essas são as faces que compõem a nossa pirâmide. Aresta, vou pegar exemplos aqui, né? Não anotei, mas vamos escrever. A1, A2, V, A2 e por aí vai. Temos as faces, né? Nós temos o que acontece aqui, ó, né? O V, que é o nosso vértice, que a gente já escreveu. Vértice da pirâmide, está aqui. Nós temos a altura da pirâmide. A altura vai ser a distância do ponto V até o plano que contém o polígono, tá bom? Então essa é a minha altura H, né? É distância H, é distância de V até alfa, vamos colocar assim, né? Então essa é a altura da nossa pirâmide, tá? Simples assim. Então esses são os elementos principais que a gente precisa conhecer, porque o vestibular ele vai tratar a base da pirâmide, as arestas, então você tem que saber o que são essas nomenclaturas, né?
Para você não ser pego de surpresa com uma expressão, uma terminologia que não é comum a você. Falou de vértice, eu sei que esse ponto de fora aqui, tá? Que é o que tá não pertence ao plano onde está o nosso polígono. Então nós temos aqui algumas classificações, tá? Deixa eu escrever aqui. Classificações. Classificação aqui da nossa pirâmide, tá? Eu tenho algumas possibilidades. Vamos pensar aqui, uma pirâmide reta. Tá? A pirâmide reta, vou escrever aqui. O que seria essa pirâmide reta, né? Eu comentei da altura. Essa altura da pirâmide, por exemplo, tá? Ela é a distância do ponto V, né, esse vértice, até o polígono, né, no caso, até esse plano que contém o polígono. Se acontecer, pessoal, dessa altura for coincidente, melhor, se esse vértice V, quando eu projetar ele lá embaixo, né, no plano, se ele cair certinho em cima do centro do polígono, eu vou dizer que essa pirâmide é uma pirâmide reta. Então a pirâmide reta é aquela, né, o vértice V, a projeção de V sobre o plano. O que é projeção? É o ponto, né, que esse V vai cair sobre aqui no plano, né? Sobre o plano coincide com o centro do polígono. Se acontecer isso aqui, eu digo que minha pirâmide é reta. Nesse caso específico que eu desenhei aqui, né, não acontece isso. Então não é uma pirâmide reta, é uma pirâmide que a gente chama de oblíqua. Porque se você olhar bem aqui, ó, pegar aqui o traçar do V, né, esse ponto mais ou menos aqui, que esse ponto não é nem de perto o centro desse polígono, tá? Então eu projetei o ponto lá no plano, caiu no lugar ali que não é o centro do polígono, então essa pirâmide que eu desenhei aqui por um acaso, no meu exemplo, ela não é uma pirâmide reta, tá bom? Então a pirâmide reta, se eu fizesse a projeção de V e ela caísse exatamente sobre o centro do polígono, aí eu tenho a pirâmide reta. Eu também tenho a pirâmide oblíqua. A pirâmide oblíqua tem a seguinte característica, né? Muito simples, né? Não é reta. Pronto, ela não é reta, né? Então quer dizer, ou a projeção do vértice V está sobre o centro do polígono ou não está. Se estiver, é reta. Se não estiver, ela vai ser oblíqua, tá? Simples assim, tá bom? Então é assim que a gente classifica esses dois tipos de pirâmide, tá?